Meus irmãos, eu quero convidá-lo a meditar comigo na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8. Eu quero meditar exatamente no versículo 32. No versículo 32. Diz assim: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eu gosto muito da tradução conhecereis a verdade. É uma tradução bastante antiga, mas eu me identifico muito com esta tradução. Eu acho muito bonito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero me deter, irmãos, como tema para esta mensagem, eu quero aqui colocar o tema: ouça a voz do Espírito Santo, ou escute a voz do Espírito Santo. Esse é o tema que eu quero pregar nesta noite, sobre o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, na vida do cristão, na vida do crente, a essa intimidade que é necessário que o crente ele tenha com o Espírito Santo, a esse relacionamento, o crente com o Espírito Santo com o crente. Há sempre essa necessidade de cada vez mais nós nos aproximarmos do Espírito Santo, estar preparados para ouvir a sua voz e saber identificar a voz do Espírito Santo, pois existem várias vozes que pode soar na nossa mente. A nossa própria voz, a voz do eu, né, que é a voz do coração, a voz de um amigo, de alguém, uma voz humana, uma voz pode ser espiritual, mas essa voz pode ser divina ou não divina. Aí é preciso a gente ter essa intimidade com o Espírito Santo para que a gente possa identificar a voz do Espírito Santo, conhecendo a voz do Espírito Santo. Se eu perguntar aqui aos irmãos, quem aqui é ovelha de Cristo? Todos nós, com certeza, diríamos, eu. E, obviamente, nós somos ovelha. Agora, escute, o que foi que Jesus disse? Que o bom pastor lhe dá a sua vida pelas ovelhas. Mas algo interessante que ele disse foi que ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. Então, quando o bom pastor ele fala, as suas ovelhas escuta, entende e sabe quem está falando com ela, quem está falando com ele. Então, de forma, irmãos, resumida e antecipada, dizer que ter essa relação com o Espírito Santo e ser identificado como alguém que conhece a voz do Espírito Santo não é simplesmente vir à igreja ou ir à igreja em um dia ou 3 vezes, 4 vezes na semana. Isso não nos dá o carimbo, né? A autonomia ou a certeza de que nós conhecemos de fato a voz do Espírito Santo. Eu quero dizer que para conhecermos a voz do Espírito Santo, é preciso termos uma relação com Ele, vivermos uma vida de intimidade com o Espírito Santo. É claro, irmãos, que nós somos agraciados. A igreja é agraciada. Sabe por quê? Porque antigamente, na velha aliança, não tinha o Espírito Santo ativo no meio de Israel. Não.
O Espírito Santo não estava ativo, escolhia pessoas específicas como reis, como sacerdote, como profetas, né? Estes homens seletivamente, eles tinham a graça de Deus em ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, mas com a igreja não. O Espírito Santo de Deus, ele está disponível para a igreja, está à disposição da igreja. Não precisa ter o título de profeta, não precisa ter o título de rei, não precisa ter o título de sacerdote para ter o Espírito Santo de Deus. Não, o Espírito Santo de Deus está com a sua igreja, está em nós, amém? O Espírito Santo, ele está em nós. Então, se o Espírito Santo de Deus, ele está em nós, nós temos a liberdade de falar com ele e ele falar conosco, falar comigo, falar com você. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Uma das coisas que eu acho muito bonito, que a Bíblia se refere ao Espírito Santo através do apóstolo Paulo, que ele diz que o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. O Espírito Santo, ele intercede por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele fala muitas vezes por nós, através de nós, a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Isso significa que o Espírito Santo, ele tem cuidado de nós. Ele tem uma ternura especial por nós, um cuidado seletivo, único, que ninguém tem. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso consolador. Ele nos consola, porque muitas vezes palavras humanas não resolvem. Muitas vezes a angústia toma conta do nosso ser. Aí é preciso que algo ou alguém possa vir nos consolar. E quem pode nos consolar melhor do que o Espírito Santo? Não tem. Então ele vem e nos consola, nos traz um refrigério na nossa alma, nos consolando, nos trazendo paz. Ele é o nosso consolador. O Espírito Santo de Deus também é o nosso conselheiro, porque muitas vezes nós pedimos conselho e o conselho que alguém dá não é o suficiente, ou seja, não é aquilo que nós estávamos esperando. Então a gente precisa orar ao Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo, e ele com certeza vai levantar alguém, vai erguer alguém, vai usar alguém, e através de alguém ele vai nos dar uma palavra, um conselho, pois ele é o nosso consolador, amém? O Espírito Santo também, ele é o nosso ajudador, porque muitas vezes nós estamos fraquinhos, né? Nós estamos como se estivesse nos arrastando, né? Para chegar a Deus, para buscar a Deus. O Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos ergue, ele nos levanta, ele nos sustenta, ele nos coloca de pé, ele nos dá esperança, ele nos dá força para que assim possamos continuar servindo ao Senhor. O Espírito Santo também, ele é o nosso intercessor, como eu disse antes, ele intercede por nós. Ele também é o nosso fortalecedor, ele nos fortalece, irmãos. Às vezes nós não conseguimos eu falo isso de forma espiritual, nós não conseguimos nem ficar de pé, nós não conseguimos orar direito, nós não conseguimos ânimo para cantar ao Senhor, para louvar o Senhor, nós ficamos sem força alguma, e o Espírito Santo, ele nos fortalece, ele está em nós para nos fortalecer. O Espírito Santo de Deus também, ele é o companheiro, amém? Ele está conosco em todos os momentos, em todas as horas, em todas as circunstâncias. O Espírito Santo, ele está conosco, ele é o nosso conselheiro, e a gente deve colocar isso na nossa mente, no nosso coração, que ele sempre está conosco e ele não nos desaponta, amém?
Então, eu quero dizer aqui, irmãos, quem aqui conhece a voz de Deus? Quem aqui conhece a voz do Espírito Santo? Quem aqui conhece a voz do Espírito Santo? Eu não quero constranger os irmãos, não. Pedir para que os irmãos possam erguer a mão e dizer assim: eu conheço a voz do Espírito Santo, eu sei, eu tenho intimidade, eu tenho essa relação com o Espírito Santo. Mas é algo a se pensar, não é verdade? Porque nós estamos vivendo com Deus, e Deus vive conosco, nós vivemos para Deus e acreditamos que Deus, Ele vive também para nos abençoar. E para que eu possa ter essa segurança, eu preciso conhecer a voz do Deus que eu sirvo, a voz do Deus que eu estou servindo, do Pai que me chamou, do Pai que me transformou, me adotou como filho, e agora eu sou filho dele, e eu preciso conhecer a voz do meu Pai, a voz de Deus, a voz daquele que me chamou, daquele que me convenceu que eu precisava me arrepender, que eu precisava mudar de vida, aquele que me convenceu que eu precisava me chegar ao Pai, porque o Pai, Ele sempre está de braços abertos para nos recepcionar, nos abençoar, nos abraçar, está sempre com a mão estendida para nos abençoar, nos resgatar, nos levantar, nos abençoar. Eu preciso conhecer a voz de Deus. Agora, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é dizer que o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco de várias maneiras. Eu preciso identificar que o Espírito Santo, ele fala de várias maneiras. E eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso identificar quando é Ele que está falando comigo. E eu quero já antecipar os irmãos, dizer que para o Espírito Santo falar conosco, não há necessidade de, muitas vezes, levantar um profeta, ou usar o pastor, ou usar alguém para falar conosco diretamente, né? Não, muitas vezes não há necessidade disso. Agora, eu quero dizer também aos irmãos que o Espírito Santo de Deus, ele, segundo a Bíblia, ele falou para a sua igreja de forma diferenciada. A gente observa que Paulo, ele estava pregando o Evangelho e estava como um missionário, um evangelista, um pregoeiro da palavra, pregando a palavra na Europa, e muitas vezes Deus falou com o apóstolo Paulo, mas uma das maneiras que eu acho tão bonito quando Deus falou com o apóstolo Paulo foi através de um sonho, que Deus queria que o apóstolo Paulo ele fosse para certo lugar. Aí ele teve um sonho. Nesse sonho ele ouviu alguém dizendo para ele: atravessa a Macedônia. Então ele compreendeu, ele entendeu que o Espírito Santo, que Deus estava mandando ele para certa região. Ele tinha essa intimidade com Deus e ele conhecia a voz de Deus, e ele não teve nenhuma dúvida com relação a isso, porque ele sabia que Deus estava lhe enviando para uma outra região, para uma outra localidade, para pregar o Evangelho. E sabemos que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, as coisas se encaixam, não é verdade? É como um quebra-cabeça. A gente pega aquele quebra-cabeça infantil, dá para a criança, e a criança ali quebra de fato a cabeça, quebra até a cabeça de um adulto. Imagine de uma criança, e ela começa ali a tentar encaixar, achar as peças certinhas, né? Com muita dificuldade, com 1,5, 2 meses, a criança às vezes, até mesmo antes, chega para sua mãe alegre,
alegre, feliz, dizendo: mamãe, papai, eu consegui encaixar todas as peças do quebra-cabeça. Assim é a nossa vida com Deus, irmãos. Quando nós somos guiados por Deus, é como um quebra-cabeça, vai encaixando tudo direitinho, vai dando certo. A peça é aqui, encaixa aqui. O Espírito Santo diz assim: faça isso, e a gente faz. O Espírito Santo diz assim: vem aqui, a gente vem. O Espírito Santo de Deus diz assim: não ande, a gente não anda. O Espírito Santo de Deus diz assim: ande, a gente anda. Aí o Espírito Santo de Deus diz assim: fale, a gente fala. E muitas vezes ele diz assim: fique calado. E a gente precisa ficar calado, porque a nossa vida é como um quebra-cabeça. O Espírito Santo precisa estar nos guiando, nos orientando, para que a nossa vida seja uma vida abençoada. Amém? Deus falou também para Filipe, irmãos. Veja que coisa interessante. Um anjo apareceu a Filipe, e o anjo falou para Filipe ir para certa região. Quando ele foi para o lugar que o anjo disse, alguém, pode ler, a Bíblia diz no versículo 29 de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, diz que o Espírito falou com ele e disse o seguinte, irmãos: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Quando Filipe se aproximou, diz a Bíblia que Filipe ouviu, estava naquela carruagem um eunuco etíope, e ele ouviu que ele estava lendo a passagem de Isaías 51. Aí o Espírito Santo tomou ele naquele momento, e ele se aproximou daquele eunuco e perguntou a ele: tu entende o que tu estás lendo? Ele disse: como eu posso entender se ninguém me explica? E diz a Bíblia que ele pregou para esse eunuco foi batizado nas águas e voltou para a sua região convertido. Amém? A Bíblia diz, irmãos, através da sua palavra, lá no livro de Apocalipse, nas cartas que Deus, através do apóstolo João, que escrevera e enviara à igreja da Ásia, o que foi que ele disse assim? Sempre vocês vão ver que no final das cartas, foram 7 cartas para 7 igrejas, e no final de cada carta, o que é que dizia a Bíblia? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja que nessas 3 passagens bíblicas, veja que o Espírito Santo de Deus, ele falou de forma poderosa, gloriosa, específica. Mas se a gente observar também na vida de Paulo, diz a Bíblia que um homem, um profeta não como ofício, mas um homem que foi usado por Deus em profecia, e falou para o líder da igreja, dizendo o seguinte: olha, Deus falou ao meu coração que enviasse Paulo e Barnabé. Veja que Deus usou aquele homem. Deus é assim, irmãos. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco através do nosso conhecimento. Sabia disso? O Espírito Santo de Deus, ele fala através do nosso conhecimento. Ele fala conosco através do nosso conhecimento científico, do nosso conhecimento de vida, da nossa experiência. O Espírito Santo de Deus, ele não está limitado, irmãos, a uma maneira de falar. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco de várias formas. Você sabia que você pode ser um instrumento de Deus para alguém, e você ali vai contar uma parte da história da sua vida, e quando você for falar aquilo, aquela pessoa vai ouvir aquela história, vai ouvir aquele testemunho, e ela vai ouvir não simplesmente a tua história, mas vai ouvir Deus falar com ela. Observe que hoje em dia a maioria das pessoas se preocupa muito em emagrecer, não é verdade? A maioria das mulheres, não muito os homens, mas as mulheres se preocupam muito em emagrecer. A mulher é a natureza da mulher. E quando ela vê uma amiga que estava um pouco gordinha, e quando vê ela que está mais magrinha, ela diz assim: mas mulher, tu emagrecesse, o que foi que tu usasse?
Qual foi o chá, né, que tu tomasse? O que foi que aconteceu? E você sabia que muitas vezes tem gente que tenta emagrecer de forma errada? Sabia disso? E ela tenta emagrecer passando fome. A gente sabe que o alimento mais importante qual é? O café da manhã. Ele é o mais importante. Agora, vocês ouviram isso de quem? Ouviram isso de um médico, ou de uma nutricionista, não é verdade? Alguém que estudou. E você sabe, aprendeu que a refeição mais importante é o café da manhã. A gente aprendeu que as frutas são os alimentos mais saudáveis, não é verdade? Se você tomar um café da manhã com frutas, e você se alimentar de forma balanceada, você vai ter uma vida saudável. Eu não quero pregar aqui sobre nutrição, irmãos, não, nem sobre alimentação, mas eu quero trazer aqui um contexto, para que você entenda o que é o que eu quero dizer. E geralmente as mulheres fazem isso, tem muita gente que tenta emagrecer passando fome. Ela não toma café de manhã, ela muitas vezes não almoça, e quando vai comer uma coisinha, já no final da noite, come bem pouquinho, e a gente não sabe quem foi que ensinou a ela desse jeito, né? Porque eu tenho certeza que uma nutricionista não disse isso para ela, uma profissional não disse isso para ela, mas ela faz isso porque alguém disse para ela fazer desse jeito, e ela pegou e ela começou a fazer. Ela não tem a mesma estrutura que aquela amiga dela, aquela pessoa que ensinou ela daquele jeito tem. A minha estrutura é diferente da estrutura dela. A sua estrutura é diferente da minha. Você pode passar mais tempo com fome e eu não. Porque, deixa eu explicar para os irmãos o seguinte: quem aqui, eu mesmo, para me satisfazer, eu preciso dormir 8 horas, no mínimo 8 horas. Tem gente que precisa dormir 10 horas, não é assim? Tem gente que dorme 6 horas, já está satisfeita, não é assim? Tem gente que dorme 4 horas, é incrível, e já está satisfeita, o organismo já se recuperou, mas para outras pessoas não, tem que dormir 12 horas, e se ela não dormir 12 horas, ela se estressa. O que eu quero dizer é que aquilo que dá certo muitas vezes para mim, não dá certo para você, sabia disso? Aquilo que muitas vezes dá certo para alguém, não dá certo para você. E aquilo que dá certo para você, muitas vezes não dá certo para alguém. Então assim, por isso que o Espírito Santo de Deus, ele fala de forma diferenciada para alguém. E muitas vezes a nossa intimidade com Deus, irmãos, a nossa intimidade com Deus não pode ser uma regra para todos, sabia disso? Eu, por exemplo, oro 2 horas por dia, e muita gente às vezes ora 3 vezes ao dia. Aí se eu perguntar para você, dá certo você orar 2 horas por dia? Dá certo você orar 3 vezes por dia? Então, veja, aquilo que dá certo para mim, muitas vezes não dá certo para você. E o Espírito Santo de Deus sabe as nossas limitações, ele sabe tratar conosco. Porque a gente precisa entender, irmãos, e conhecer a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, para que a gente possa ser uma bênção. Porque não é porque eu oro 2 horas por dia que eu sou melhor do que vocês. Não é porque alguém que ora 5 horas por dia é melhor do que eu, é mais santo do que você, é mais santo do que nós. Não há necessidade, porque eu posso passar 2, 3 horas, 5 horas de joelho, às vezes por causa do tempo que eu tenho, às vezes por causa da minha estrutura, às vezes por causa do meu relacionamento. Nem todo mundo é igual, e eu preciso passar isso para os irmãos, que você é uma bênção, e você precisa continuar sendo uma bênção, e você precisa se relacionar com Deus de acordo com a tua estrutura, de acordo com o teu limite. Eu preciso, irmãos, entender isso, e eu preciso entender que o Espírito Santo, ele está comigo. Agora, o que eu preciso é simplesmente de um gatilho. Eu preciso entender que o Espírito Santo de Deus, ele está em mim, ele está comigo 24 horas.
Ele não está somente com o pastor, ele não está somente com o irmão, ele está comigo, o Espírito Santo está comigo 24 horas. Eu não preciso ligar para alguém, para que alguém possa ser usado por Deus para falar comigo. Não, porque eu tenho o Espírito Santo e ele pode falar comigo. Vocês estão entendendo? Eu me lembro de uma irmã que ela estava muito debilitada. Ela, quando se é jovem, não é? A gente sabe que jovem é jovem, o organismo, né, trabalha mais rápido, mais acelerado, e ele pode comer aqui 3 quilos de macaxeira e dentro de 2 horas já gastou as energias. Chega a certa idade que a gente não pode comer aquele tipo de comida, porque o que é que vai acontecer? O nosso organismo é mais lento, e a comida vai demorar a fazer digestão, e aquelas energias a gente não tem como gastá-la. E ela foi ao médico e ela sabia que era muito açúcar no sangue dela. Ela foi à sua médica, sua doutora, e ela explicou para a doutora que ela estava se sentindo cansada, indisposta. Ela, experiente, ela sabia que aquilo era o açúcar. E a médica disse para ela: você precisa controlar a sua alimentação. E ela aprendeu com alguém que para emagrecer ela tinha que passar fome. E ela chegou ao ponto de desmaiar, porque de fome, e não emagrecia. Então a médica falou assim: olha, eu vou te dizer, eu vou te aconselhar aqui como tua médica, você vai comer de 3 em 3 horas, no mínimo de 2 em 2 horas, você tem que comer alguma coisa. Sabe por quê? Porque tem gente que é assim, tem gente que passa um bocado de tempo sem comer, um bocado de horas, né? E ele diz assim: não é hora do almoço, eu vou comer quando chegar a hora do almoço. Aí quando vai comer, come aquele pratão, não é assim? Que não tem tamanho. E você sabe que quando a gente come muito, quanto mais come, mais a digestão demora. Aí você sabe que quanto mais a gente come, o que acontece quando você almoça, quando nós almoçamos? E se a gente come muito, o que acontece? Após o almoço dá o quê? Dá uma canseira, dá vontade de dormir, descansando ali. E aquilo ajuda o quê? A emagrecer, é assim? Ajuda o quê? A engordar mais. Ela sabia que era a má alimentação dela. Ela ficou doente porque ela quis ficar doente, graças a Deus, porque ela se preveniu antes, ela se acordou antes, ela se preparou, porque quando ela foi ao médico, quando foi ver a sua glicose, estava muito alta, não estava tão alta a ponto de não controlá-la, mas estava alta. Então aquilo foi a má alimentação. Ou seja, o Espírito Santo de Deus às vezes fala conosco através do nosso conhecimento, mas muitas vezes a gente não dá ouvido à voz do Espírito Santo. Sabia disso? Ela precisou de ir ao médico, ela precisou de ir à sua nutricionista, ela precisou ouvir a voz, mas quando ela ouviu a voz da sua médica, ela disse: eu já sabia, eu sei que eu poderia comer menos na hora do almoço, eu sei que poderia comer menos na hora da janta, eu sei que poderia comer 3 vezes, de 3 em 3 horas, comer uma porção menor. Sabe o que foi que aconteceu? Quando ela passou a comer menos, e de 3 em 3 horas, ela emagreceu, sem precisar passar fome. Ela apenas seguiu a regra. Veja que muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco através do conhecimento que nós já temos. Tem gente que, para se esconder atrás do vício da bebida, aí diz assim: não está na Bíblia que beber é pecado? Mas qual é o conhecimento que nós temos sobre a bebida? O que bebida traz? Bebida traz bonança, bebida traz felicidade, bebida traz regozijo, bebida traz paz, é assim? O que ela traz? Confusão, problema.
A gente não precisa, irmãos, ter um versículo ali na Bíblia escrito assim: beber é pecado, beber não pode, porque a gente sabe que bebida traz mal. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O Espírito Santo fala conosco, irmãos, muitas vezes através do nosso conhecimento. Ele não precisa levantar alguém, ele não precisa de alguém, para ir até a nós como profecia e dizer assim: meu servo, minha serva, deixe de beber, deixa de fazer isso, porque nós sabemos que é errado. E Deus, o Espírito Santo, fala conosco 24 horas. É preciso a gente dar lugar ao Espírito Santo e ouvir e obedecer a sua voz. Só precisa isso, irmãos. Só precisa isso. Não precisa outra coisa. Alguém muitas vezes que não é crente diz assim: eu só vou ser crente quando Deus quiser. Aí Deus não quer que ninguém seja crente assim. Deus levantou uma igreja, Deus levantou, irmãos, os apóstolos, levantou Jesus, o próprio Cristo, para pregar o Evangelho, para morrer por nós. Ele não quer que se converta, não, Ele quer. Aí o Espírito Santo de Deus fala para essa pessoa, porque Ele é o único que pode convencer o homem do pecado, do juízo, da condenação. Ele fala com ela, bate na porta do coração, chama ela, convida ela, e ela não está nem aí, ele não está nem aí, não liga para a voz do Espírito Santo. Muitas vezes nós, cristãos, servos de Deus, muitas vezes nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo. A gente precisa, irmãos, nos acordarmos para que o Espírito Santo seja o nosso guia, Ele venha nos orientar 24 horas, amém? Eu não preciso que alguém possa dizer ou ditar as regras para a minha vida, porque eu já tenho alguém superior, e o nome dele é o Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito Santo de Deus. Ele fala conosco através do nosso conhecimento, através do conhecimento da palavra dele. E esse conhecimento, irmãos, nos faz um verdadeiro servo dele, amém? Um verdadeiro filho de Deus, através do conhecimento que nós temos. Agora escute o que eu vou dizer para você. Não precisa ser conhecimento bíblico somente, mas o conhecimento científico, conhecimento de vida, experiências de vida, que muitas vezes a gente sabe, a gente já passou por aquilo, e Deus não precisa vir falar conosco, a gente já passou por aquilo, a gente sabe que aquilo não dá certo, não é assim? Não vai dar certo, não deu no passado, não vai dar também hoje, no presente. A gente precisa entender que é o Espírito Santo de Deus que está nos fazendo lembrar de coisas do passado, para que a gente não volte novamente a fazer aquilo que fazíamos antes, porque não deu certo e nunca dará certo. A gente precisa ouvir a voz de Deus, amém? Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, para isso, irmãos, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Veja o que aqui diz a Bíblia em Efésios capítulo 3 e versículo 16 a 19. Veja o que é que diz a Bíblia. Versículo 16 diz assim: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um de nós. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é poder na vida do crente, amém? O Espírito Santo na vida do crente é autoridade na vida dele. Ele pode renunciar qualquer coisa que sobrevenha, ou venha lhe afrontar, ou venha tentar lhe enganar. Ele tem poder para dizer assim: eu te repreendo, eu não concordo, eu não aceito, eu não vou ceder, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu tenho autoridade para isso, para repreender, seja verbalmente, ou seja no íntimo. Eu tenho poder para vencer a tentação através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, e nós somos cheios do Espírito Santo, amém?
Glória a Deus. Eu não vou ler os demais versículos, mas você lê depois, irmãos. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, significa que nós temos o controle da nossa vida. Ninguém tem poder para controlar a nossa vida. Até o Espírito Santo, ele não controla a nossa vida à força, não. Ele faz isso porque nós queremos que ele faça, e ele nos dá força para vencermos, amém? Olha o que é que diz a Bíblia, Romanos capítulo 8 e o versículo 14, olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Eu quero terminar com esse versículo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, amém? Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Aleluia. A gente precisa, irmão, ser guiado por Ele. Ele precisa dar, a última palavra deve vir da parte dele e não da minha parte ou da parte de alguém. Não, o diabo não controla a minha vida. Os vícios não podem controlar a minha vida. Inimigo, aquele tipo de amigo que me leva para o mau caminho, não é amigo, é inimigo. Ele não pode ditar as regras da minha vida. Não, eu tenho já o Espírito Santo e Ele sabe o melhor para mim, e eu serei e continuarei sendo guiado por Ele, amém? Fiquemos de pé, irmão, e vamos fazer uma oração a Deus, conversar com Deus nesse momento. Eu preciso despertar esse dom em mim, irmãos. Eu preciso despertar em mim, e eu preciso ter certeza, eu preciso ter esta relação com o Espírito Santo. Ele é quem é o maior na minha vida, não é minha força, não, é o Espírito Santo. Ore junto comigo, converse com o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo falar contigo, peça a Ele força para você continuar firmes e fortes na presença dEle. Ore, converse com o Espírito Santo nesta noite. Ele não está longe, não, Ele está em você. Ele não está simplesmente perto, Ele está em você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Converse com Ele, fale com Ele. Ele está disposto a ouvir a tua voz e falar com você no teu íntimo, na tua alma, no teu coração. Escute a voz de Deus, dê ouvido à voz do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos diante da Tua gloriosa presença, Espírito Santo de Deus, Tu que nos guia, Tu que és o nosso Consolador, Tu que és o nosso protetor, o nosso amigo, nosso conselheiro, aquele que está sempre conosco no momento de dificuldade. Espírito Santo, continua falando conosco, continua nos guiando, continua nos orientando, desperta em nós o dom que muitas vezes falta na vida de algum crente, na vida de um filho de Deus. Desperta essa intimidade de conversar contigo e estar disposto a ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a tua voz. Ó Espírito Santo de Deus, nos reveste com os dons espirituais, nos reveste, Senhor, com o poder do Espírito Santo, nos deixa, Senhor amado, um legado em nossas vidas, que possamos ser um instrumento de Deus, aleluia, para a igreja, para o nosso irmão, para a nossa irmã, para alguém que não conhece a palavra de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, Tu que nos ensina a orar, como muitas vezes nós não conseguimos falar com Deus, mas Tu fala com Deus através de nós. Oh Espírito Santo de Deus, vem renovar as vidas nesta noite, renova, dai força aos crentes aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Espírito Santo, assim nós queremos orar, assim nós queremos pedir ao Senhor, assim nós queremos continuar sempre na Tua presença, ser conosco, ser com cada um de nós, em nome de Jesus.